Olá, queridos irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Amém? Estamos aqui mais uma vez, louvamos ao Senhor por isso, tá? Gravando a quinta aula de teologia do nosso curso básico. Amém? Hoje nós vamos estudar a nossa quinta aula do nosso curso básico de teologia, tá? Nós vamos estudar hoje os nomes de Deus. Os nomes de Deus e seus significados, ok? Vamos começar. Os nomes de Deus. Tá? Deus se revela através da sua palavra. As escrituras sagradas. Por vários nomes pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. O primeiro parágrafo ou a primeira pérola desse estudo é no Elohim. A palavra Elohim, né, está derivado ou significado do nome de Deus, ok? Então, Elohim nós sabemos que significa Deus, tá? Mas nós vamos entender melhor o significado desse primeiro nome, o nome Elohim, ok? No princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse nome aparece na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Neste texto em foco, aparece pela primeira vez o nome da sua suprema divindade. É uma revelação da Santa Trindade em conjunto. É uma revelação da Santa Trindade em conjunto. Só no primeiro capítulo de Gênesis encontramos estes nomes 32 vezes. E segundo os rabinos, 200 e 310 vezes ocorre no Antigo Testamento. Tá? Então, esse nome nós vamos encontrar já no primeiro livro, tá? Somente explicando que o primeiro livro da Bíblia Sagrada não é o Gênesis, tá? O mais antigo e o primeiro livro a ser escrito no Velho Testamento é o livro de Jó, tá? Mas aqui no Gênesis, a nossa Bíblia está lá com o primeiro livro. Então nós vamos encontrar a partir do capítulo 1, verso 1 a seguir, nós vamos encontrar aqui o nome Elohim, né? Que é o nome de Deus dentro de um significado. Qual é esse? Este nome, Elohim, tem uma determinação, ou seja, El ou El significa Deus, tá? E a palavra In, que indica um plural na língua hebraica. Essa forma no plural possivelmente revela na Bíblia a Santa Trindade, ou seja, El ou El, como você pode, né, chamar, Deus. Agora, Elohim, In está no plural da tradição ou da língua hebraica, tá? Que significa aí a Trindade, um conjunto. A Trindade Santa já vai ser revelada na palavra Elohim.
a partir do capítulo 1 de Gênesis. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 26. Também do capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. No capítulo 11, verso 7. E em Isaías, capítulo 6, versículo 3 até o 8. O segundo tópico, ou a segunda pérola que vamos estudar, o segundo nome de Deus, El Shaddai, ou El Shaddai, que significa El, Deus, Shaddai, poderoso, Deus todo-poderoso, El Shaddai, ou El, Deus, Shaddai, poderoso, Deus todo-poderoso. Este nome El Shaddai é composto de duas palavras hebraicas, El, que significa Deus, e Shaddai, que significa todo-poderoso. Este termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo que 31 vezes aparece no livro de Jó. Deus se apresentou a Abraão dizendo: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda da minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, verso 1. O encontro foi tão significativo que o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão. Gênesis 17, verso 5. Este nome divino é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado com a onipotência de Deus. Seu nome, El, Deus, Shaddai, Todo-Poderoso, sugere que todos os seus atos são feitos sem esforços, sem esforço. Deus não se cansa, Deus não tem poder, Deus é poder, isto é todo-poderoso. Ele é o próprio poder. Para ele fazer qualquer coisa, ele não precisa de esforço algum. Tá? Ele tem tudo, ele é o próprio poder. Agora vamos estudar o terceiro tópico. Tá? Eu quero aqui já trazer o terceiro tópico, que é a palavra Jeová. É o terceiro nome que estudamos aqui, tá? Do nosso primeiro curso básico de teologia, da primeira matéria. Tá? Jeová. Jeová é uma palavra que significa Senhor. Este nome é citado pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, verso 4. Deus se apresentou a Moisés e diz: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Jeová, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, verso 15. Tá? Então, Jeová significa o nome Senhor. Ora, mas ele tem uma origem. Nós vamos dar aqui duas origens, né? De onde vem esse nome, o seu significado, na primeira tradução, que é chamada tradução latina. A tradução latina ela chama de Iavé ou Javé, que é o mesmo Jeová, tá? Que significa o mesmo nome, Senhor. Então, Jeová ou Javé ou Iavé, na tradução latina, significa Senhor. Agora, estudando aqui a quinta, eu vou pular para a quinta que fala do mesmo nome, o mesmo significado, que é o segundo tópico do mesmo nome, Jeová ou Senhor. Nós vamos ver que Adonai também significa Senhor.
Ou seja, Jeová ou Iavé ou Javé tem o mesmo significado. A palavra Adonai também traz o seu mesmo significado de Senhor. Como podemos entender isso? Entendemos que, disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Gênesis capítulo 15, verso 8. O expressivo Adonai vem de um vocábulo Adon, que significa Senhor, na língua original, na língua hebraica. Tá? Igualmente, a saudação muito conhecida, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Ou seja, na tradição latina, tá? Iavé ou Javé, e conhecemos também como Jeová, significa Senhor. Mas na língua hebraica, que vem de Adonai, que vem do termo de Adon, na língua hebraica, tem um significado, de Senhor, ok? Vamos para a quarta. Não terminamos ainda. Tem ainda o significado. Vamos lá. A palavra Iavé, ou a palavra Jeová, ela tem a sua própria origem no verbo ser. E inclui os 3 tempos desse verbo. O verbo ser, ele é composto de 3 tempos. Tá? Quais são esses tempos? O presente, o futuro e o passado. Ou seja, passado, presente e futuro. A palavra Jeová, na tradução latina, Javé ou Iavé, também ela vem de uma origem do verbo ser, tanto como na língua hebraica, como Adonai, que vem do termo de Edom, que no hebraico significa Senhor também. O verbo Senhor, Senhor, o verbo ser, vem do termo ser, certo? Ser. Ela tem 3 tópicos, 3 revelações, desse verbo, que significa passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa assim: ele que era, que é e que há de ser. Em outras palavras, o termo pode ser lido, ou visto, ou interpretado, falado, como visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa eu me manifestei, eu me manifesto e ainda me manifestarei. Tá? É um significado muito importante e glorioso desse nome. O quarto tópico, tá, vem falando sobre Deus como força e poder, certo? Vamos lá para Gênesis capítulo 28, verso 19. Eu vou ler aqui um pequeno trecho desse versículo. E chamou o nome daquele lugar Betel. Betel. El, Deus como força e poder. O termo El ou El se deriva de uma raiz hebraica que significa força ou poder. Estes nomes, El, refere-se a Deus, significando seu poder ou sua força. Exemplos: Elohim, Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Emanuel, El, Deus Emmanuel, conosco, que significa Deus conosco. Aleluia. Vamos para o quinto
tópico. O quinto tópico, ela fala de Deus Altíssimo. El Elon. El Elon é um dos nomes que a Bíblia dá com o nome de Deus. El Elon, que significa Deus Altíssimo. Vamos ler? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, verso 18. Eu, ou Elion, o Deus Altíssimo, era o título de Deus, conforme era adorado pelo monarca Melquisedeque. Este nome era usado para distinguir a superioridade de Deus sobre os ídolos do paganismo. Naturalmente, os antigos habitantes da antiga Mesopotâmia, entre rios, usavam a seguinte expressão ou seu equivalente: Deus lá de cima. Nosso Deus é Deus Altíssimo. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores. Ao Senhor Altíssimo. Salmo de número 7, verso 17. Tá? Então, Elohim, ou Elohim, significa Deus Altíssimo, que o próprio Melquisedeque, né, chamava Deus assim, interpretava Deus dessa forma, tá? Como um Deus supremo, como um Deus maior, né, do que os deuses do paganismo. Já os deuses, os devotos dos deuses pagãos da época conheciam ou chamavam o Deus Altíssimo como o Deus lá de cima, sabendo que tinha um Deus superior a eles. Jeová Sabaote. Aqui é algo tão glorioso, tá? Porque nesse nome nós vamos descobrir 4 exércitos de Deus, que Deus usa esses 4 exércitos para guerrear. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, é o seu significado. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. O nome Iavé ou Sebaiote, Senhor dos exércitos, ocorre aproximadamente 279 vezes na Bíblia Sagrada. Em hebraico, Yahvé Tsebaiote significa eterno dos exércitos ou Senhor dos exércitos. Eu vou ler mais uma vez para que você possa compreender melhor. O nome Yahvé Tsebaiote, Senhor dos exércitos, ocorre aproximadamente 279 vezes na Bíblia Sagrada. Em hebraico, Yahvé Tsebaiote significa eterno dos exércitos ou Senhor dos exércitos. Biblicamente, existem 4 exércitos de Deus, tá? Então Deus ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o eterno dos exércitos. Mas Deus ele tem 4 exércitos. E descobrindo o nome dele, Jeová Sabaiote ou Yahvé Sabaiote, vamos descobrir os 4 exércitos de Deus. O primeiro exército que Deus tem para guerrear, os anjos, que são seres angelicais. Salmo de número 148, versículo 2. Tá? Vamos para o segundo, né? A natureza, o universo físico.
A natureza. A natureza é o quarto exército de Deus, que Deus usa, utiliza da ordem para guerrear ao seu intermédio. A natureza, ou o universo físico, é o segundo exército de Deus. Neemias capítulo 9, verso 6, Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Tá? Vemos também Israel, né, o povo, os judeus, que está lá em Êxodo capítulo 12, verso 40 e 41. É a terceira. Vamos para o quarto. O quarto exército de Deus, que Deus usa para guerrear nas suas batalhas, a igreja. A igreja do Deus vivo é o quarto exército de Deus aqui na terra, tá? Que no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai chamar de filhos de Deus, aqueles que vieram a mim, vêm para mim. Eu não chamarei mais de criaturas, eu darei o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Deus usa a sua igreja. A sua igreja está no tópico, no quarto tópico, como o exército de Deus na terra. O nosso Deus é Deus de todos os exércitos citados acima. Glórias por isso a Deus. Tá? Então, nesse nome, Jeová Sabaoth, ou Iavé Sabaoth, tá? Ou no hebraico, Iavé Sebaoth, significa eterno, o Senhor dos Exércitos. Estudando este nome de Deus, nós descobrimos 4 exércitos de Deus: anjos, seres angelicais, a natureza, o universo físico, tá? A igreja e Israel, tá? É o quarto exército de Deus para guerrear na terra. Agora nós vamos entender melhor nomes que indicam lugares e ocasiões. Os nomes de Deus que indicam lugares e também ocasiões. O nome da Suprema Divindade aparecem com 2 objetivos. O primeiro, para designar a natureza do seu ser e caráter divinos. Segundo, para indicar lugares e ocasiões onde se deram grandes vitórias e que foram alcançadas pelo povo de Deus. Ou seja, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 14, onde Abraão, levando o seu filho para o sacrifício, ali Deus, né, entra em ação e ele vê, né, ali um cordeiro ou um carneiro para o sacrifício. E ali ele fala nesse capítulo, no capítulo 22, acerca do Deus provedor ou do Deus da provisão. Tá? Nós vamos ver nesse capítulo um dos nomes de Deus. Deus proveu, né, o animal para o sacrifício. Também Jeová Nissim, Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, verso 15. A vitória de Moisés com o povo judeu contra Amaleque. Tá? E ali, quando Moisés e Israel vencem aquela batalha, ele edifica um altar, né, a qual chama, né, naquele lugar, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, verso 15. Então são lugares onde foram derivados nomes significativos do Deus vivo. Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, verso 26.
Senhor que sara, tá? Vai falar o quê? Que Deus deu estatutos ao povo de obedecer ao Senhor. Nesse capítulo, no capítulo de Êxodo 15 e 26, nós vamos ver que depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, o Senhor, ele deu estatutos. Ele falou, olha, se vocês me obedecerem, os meus ensinamentos, os meus estatutos, tá? Vocês não vão sofrer nenhum dano. A enfermidade não vai poder alcançá-la, porque eu sou o Senhor que te saro, que vos sara. Também o nome Jeová Ra, o Senhor é meu pastor, Jeová Ra, que encontramos um dos salmos mais conhecidos como o Salmo de número 23. Ele é o pastor, Jeová Ra. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Quando o Senhor apareceu ali para Gideão, né? Então Gideão, ele edifica um altar para o Senhor e ali ele nomeia naquele lugar do altar, o Senhor é a nossa paz. Tá? Jeová Tsidkenu, o Senhor é justiça nossa. Jeremias capítulo 6, verso 24. Deus é justiça, Deus é justo. No capítulo 6 de Jeremias, versículo 24, estudando todo ou meditando esse capítulo, nós vamos ver Deus entrando com justiça em prol do seu próprio povo, tá? Pela sua própria rebeldia. Então Deus é justo, Deus não poupa. Da maneira que Deus, ele é amor, também ele age com a sua justiça, ele é justo, tá? Que é Jeová Tsidkenu, o Senhor é justiça nossa. Jeová Chamar, o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, verso 35, né? Onde tem as reuniões ou os termos das 12 tribos de Israel e é onde é determinado. Também podemos levar e entrar aqui, né, em uma escatologia, quando o reino ou o trono de Deus, a Nova Jerusalém, chegar na terra, né, esse nome será também mais uma vez nomeado. O Senhor está ali, ou o Senhor habita ali. Amém? Os filhos de Deus em relação com os nomes de Deus. Aqueles que se sentem desesperados aprendem que Ele é o Senhor que provê, Senhor Jeová. Os que são oprimidos pelo inimigo invocam a Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Êxodo 17:15. Tá? Os que estão enfermos podem clamar ou chamar Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15:26. Os peregrinos na terra sentem a necessidade dele. Tá? Aqueles que peregrinam sobre a terra sentem a necessidade dele, que é Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Os carregados de cuidados aprendem que ele é Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Aqueles que se sentem sobre a condenação e necessitados da justificação, esperançosamente invocam a Jeová Tsidkenu, ou Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Jeremias 23, verso 24.
E quando o reino de Deus se houver concentrado na terra, será ele conhecido como Jeová Chamar. O Senhor estará ali. Tá? Então, nesses estudos, nessa quinta aula, nós aprendemos, tá, os nomes, o significado dos nomes de Deus, tá? Apenas um resumo rápido, tá? Os nomes de Deus, os seus significados, tá? Aprendemos também, né, que um dos nomes de Deus, nós descobrimos 4 exércitos que Deus tem. Descobrimos também que os nomes de Deus indicam também lugares, lugares de batalha onde Deus deu muitas vitórias, ocasiões onde foram dados esses nomes, tá? Aprendemos isso, que são esses os nomes, né? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Ra, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, Jeová Shammah, tá? E aprendemos também que os filhos de Deus, no meio de cada circunstância, de cada obstáculo ou de cada vitória, ele tem a necessidade ou também o privilégio de invocar, né, a cada nome desse, em cada ocasião da sua vida. Amém? Esta é a nossa quinta aula do nosso curso básico de teologia. Amém? Em nome de Jesus. Somente fazendo um aviso breve aqui, tá? Quando terminarmos esta primeira matéria, a teologia, né, ou a doutrina de Deus, nós vamos iniciar, né, a segunda matéria do curso básico, a cristologia, ok? E esse livro ele não vai mais ser passado em PDF, amém? Esse livro ele será físico, tá? Então os irmãos que compraram os livros PDF, teve irmãos e irmãs que compraram livros físicos também, tá? Pode entrar em contato através lá do meu nome, se não tiver com, né? Ah, irmão, vou chamar o irmão lá no particular, pode chamar. Irmão, pode colocar lá no grupo também, é o grupo da nossa escola, né? Que é Instituto Teológico Escola de Sabedoria. Os irmãos podem colocar lá e tá solicitando o seu pedido, tá bom? Lá a gente vai acertar o preço exato de cada livro físico, ok? Que é o livro da segunda matéria do curso básico, a Cristologia, a doutrina de Cristo. Ó, coisa linda, verdade? Amém, varões? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? Que esta quinta matéria, esse quinto estudo, possa trazer uma edificação poderosa para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?